Pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos à nossa aula de imunologia de hoje. Para a gente continuar, a aula passada foi hepatites virais e nessa aula de hoje a gente vai ver HIV, tá? Então vai ser o mesmo processo, nós vamos ver como é o vírus, né, o tipo de proteínas que ele tem no capsídeo, no envelope e as proteínas mesmo virais. Nós vamos ver os fluxogramas, tá? Que é da portaria, né, 29 da Anvisa, que ela preconiza e que são exigidos nos laboratórios de análises clínicas. E eu vou começar completando a aula passada, o fluxograma da hepatite B, tá? Porque ficou faltando falar uma coisinha que eu vou falar agora. Então, nós vamos iniciar hoje, dia 16/9, 18. Professora Patrícia. Hoje, então, a imunologia. A aula passada, a gente viu os diagnósticos das hepatites virais, tá? Eu falei de cada vírus e eu falei dos fluxogramas, tá? Então, eu falei do fluxograma da hepatite A, que era o teste IgM, né? Eu vou fazer todos aqui de novo, um do lado do outro, para ficar bem, para não ficar assim pelas metades, né? Já que eu vou fazer da hepatite B, vou fazer também o da A e o C, da C. Bom, o da hepatite A, como eu falei, não usa o teste molecular, tá? Então, é o fluxograma. Vou colocar aqui fluxogramas das hepatites virais. Então, aqui o da hepatite A, eu tenho a amostra, que é o soroplasma, então, e aí eu vou ter um teste ELISA, HAV, IgM, que eu vou pesquisar, então, a imunoglobulina de fase aguda, que é a IgM, tá? Porque o que importa para mim na hepatite A é o diagnóstico da fase aguda, né? Porque a fase aguda ela pode desenvolver para a fase aguda fulminante, sendo que a fase crônica, que é a imunoglobulina IgG, ela só vai ter valor para mim, no caso da HAV, né, da hepatite A, em termos epidemiológicos, né, para eu saber se a paciente já foi imunizada, em termos de epidemiologia. Agora, em termos de fluxograma da doença, o que vai importar para mim é o fluxograma 1 da hepatite A, tá? Que é o mais usado e o recomendado. Então, o HB está positivo? Se está positivo, a amostra vai ser soro reagente para HIV. Está negativo? Soro não reagente para HIV. Tá? Então, esse é o da hepatite A. Da hepatite B, é o fluxograma 3. No fluxograma 3, a gente vê
fluxograma 3 das hepatites virais é o para hepatite B, tá? Aí, então, aqui tem como teste, né? Eu tenho a amostra do teste. Vou ter sangue, soro ou plasma. E aqui é recomendado usar um teste HBsAg para pesquisa do antígeno da hepatite B, tá? Aqui não fala se é teste rápido, se é teste de ELISA, tá? Não fala nesse fluxograma 3. Mas nos bancos de sangue, eles não usam teste rápido, tá? Eles usam o teste de ELISA, porque o teste rápido da hepatite B, ele não geralmente os testes rápidos, eles são os testes que apresentam maior resolutividade, maior sensibilidade, que é a capacidade que um teste tem de detectar porções mínimas do elemento, né, no caso do vírus, do antígeno de superfície, né? Porém, na hepatite B, o teste rápido, ele não é tão eficiente como o teste de ELISA, tá? Ele é usado, ele é recomendado usar em laboratórios que tenham rotina pequena, uma pouca rotina, né? Uma rotina menor, é recomendado usar o teste rápido, tá? Mas ele não apresenta, assim, uma grande sensibilidade em relação ao ELISA, tá? Não é como é o teste do HIV, por exemplo. Então, aqui eles colocam, no fluxograma 3 da hepatite B, eles colocam a amostra soro, sangue ou plasma e um teste HBsAg. Tá reagente? Se sim, vou realizar outro teste, que é o anti-HBC total. Esse anti-HBC total, geralmente ele detecta anti-HBC IgG e anti-HBC IgM, tá? Mas às vezes ele detecta só anti-HBC IgG. Pode ser também, tá? No lugar do anti-HBC total, pode ser também o anti-HBC IgG. E aí não acaba aqui, ó. Na aula passada, eu coloquei só esses dois, como se acabasse aqui já desse o resultado reagente. Não. Se deu reagente também no anti-HBC total, aí eu vou fazer o teste molecular, que é o da carga viral, para detectar a carga viral, tá? Então, foi isso que ficou faltando na aula passada, tá? E agora, se ele está negativo, aí é soro não reagente. Aqui, se soro reagente, eu vou para o teste molecular. Tá? Então, para relembrar o HCV também, que o HCV eu também uso o teste molecular, né? E o HBV, eu uso primeiro teste, um teste HBsAg, segundo teste, um teste de anti-HBC total. E terceiro teste, que foi o que eu esqueci de falar na aula passada, é o teste molecular para quantificação da carga viral. E da hepatite C, ele é o fluxograma 7 das hepatites virais. Então, eu vou ter a amostra também, que é a de escolha, né? Vai ser o soro ou plasma, assim como os outros, de escolha, tá? Aqui depois, ó, realizar teste HCV. Também não fala se é rápido ou se é ELISA. Portanto, pode ser um ELISA, pode ser um teste rápido, né? Se o teste deu positivo, já vou para a quantificação viral, tá?
Já vou para o teste molecular. Quantificação da carga viral, tá? Então, aqui a carga viral, o teste molecular, ele é o terceiro teste. Aqui ele é o segundo. O primeiro é o teste HCV. E aí, aqui já vou. A carga viral foi detectável? Se sim, soro reagente. Aqui, se não, soro não reagente. Se não, soro não reagente aqui também. Então, aqui, no HCV, eu tenho um primeiro teste, que é o teste HCV. Se deu positivo, vou fazer o teste molecular. Se deu positivo, é que é soro reagente. Tá? Se não deu positivo, repetir o teste. Aqui, ó, se não deu positivo no teste molecular, mas deu no ELISA, repetir o teste de 3 a 6 meses. Repetição após 3 a 6 meses. Tá? Aqui no HBV, eu detectei, se eu fiz o teste molecular e deu não detectável, aqui, ele vai ser não reagente. Ele vai ser não reagente, tá? Mesmo tendo dado o HBC total tendo dado positivo, HBsAg tendo dado positivo, se não tem carga viral, eu já vou soltar que não é reagente. Se não tiver carga viral, se o teste for negativo, teste molecular negativo, teste molecular negativo, já vai ser não reagente. Aqui, se o teste molecular for negativo no HCV, eu vou repetir após 3 a 6 meses, vou pedir para repetir, colher nova amostra do paciente. Tá? E sendo que aqui no HBV, o teste molecular ele é definitivo. Se não ter carga viral, não teve quantificação, não foi detectável, então eu já vou poder soltar. Um teste não foi reagente, mesmo que o HBsAg tenha dado positivo, mesmo que o anti-HBC total tenha dado positivo. Porque você não tem partículas virais, a carga viral ela vai ser negativa, não precisa de repetição, tá? Então, esses são os fluxogramas das hepatites virais, tá? Que eu recordei aqui agora com vocês. E agora a gente vai entrar no HIV. O vírus da imunodeficiência humana. E vamos falar dos fluxogramas do HIV, os 3 primeiros, tá? Que são os mais exigidos. Na verdade, os exigidos pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, são o 1 e o 3. O 1 é o que usa 2 testes rápidos com metodologias diferentes. E o 3 é que usa um teste de 4ª geração e um teste molecular. Tá? Ele pode usar um teste de 4ª geração, tá? E o teste complementar molecular. Porque o fluxograma 2, ele usa fluido oral, teste rápido com fluido oral primeiro, depois teste rápido com sangue no segundo. Nós vamos falar direitinho sobre isso. Então, HIV, não é esse o princípio. Vírus da imunodeficiência humana, tá?
Bom, o HIV ele é um vírus RNA de fita simples que contém a enzima transcriptase reversa. Então, na verdade, ele é um retrovírus. Vou colocar retrovírus primeiro, porque tem uma diferença muito grande, né? Ele é RNA fita simples com a transcriptase reversa, que é uma enzima que transforma uma fita de RNA em uma fita de DNA. Porque como ela é reversa, ela é o contrário, né? Ela é a partir de uma fita de RNA, ele cria uma de DNA, de fita dupla e destrói a outra. Tá? Então, eu vou falar dos genes. Ele tem 3 principais genes, tá? Que codifica as suas proteínas, né? Que se formam, que são os genes ENV do envelope, tá? ENV já vem de envelope. Então, esse gene ENV, ele é, aqui eu vou pôr uma tabela, tá? Produtos do HIV, nossa, escrevi produtos aqui. Calma, pessoal. Produtos do HIV. HIV1, HIV2. Então, produtos do HIV. No gene do envelope, a gente tem como precursor a GP 160 no HIV1. Tá? No HIV2 é a GP 140. Ainda no gene ENV do envelope, a gente vai ter o produto da como produto a glicoproteína externa e as proteínas que vão formar vai ser a GP130 ou a GP120 no HIV1 e a GP105, 125 no HIV2. E a glicoproteína de membrana, ainda do envelope, transmembranas, né? As glicoproteínas transmembranas então são a GP41 e a GP36. E o gene POL, o gene POL, que são as das enzimas, polimerase. POL vem de polimerase, são das enzimas. Então, a gente vai ter a da transcriptase reversa. A gente vai ter a P66 e a P51.
No HIV2, a gente vai ter a P53 e a a 68 e a 53, tá? E na integrase, a gente vai ter a P31 e no HIV2, a P31 e 34. E ainda no gene POL, de polimerase, a gente vai ter a protease como produto e a proteína P10 no HIV1 e a mesma P10 no HIV2. Ainda ficou faltando aqui o gene GAG, tá? Então eu vou colocar ele aqui. Gene GAG. Esse gene GAG, ele é do capsídeo, tá? É um gene do capsídeo. Então, a gente vai ter aqui, como precursor do gene GAG, no HIV1, no HIV2. Como precursor, a gente vai ter no HIV1, a P55, no HIV2, a P56. Do capsídeo, a gente vai ter no HIV1 a P24, no HIV2 a P56. E o gene GAG de matriz, da matriz a gente vai ter a P17, no HIV1, no HIV2 a gente vai ter a P16, tá? Olha, o HIV1, ele é o mais prevalente aqui na nossa região, tá? Do Brasil. É o HIV1 que é o mais prevalente. Aí eu vou falar daqui a pouco dos subtipos do HIV1, tá? Porque a gente tem o subtipo HIV1 do grupo M e do subtipo B, tá? Então, o subtipo B do HIV1 é o mais prevalente na nossa região. E eu vou falar dos subtipos no próximo tópico. Então, agora eu vou falar dos genes, tá? E das principais que formam as principais proteínas da estrutura viral, tá? Do envelope, das enzimas e do capsídeo, tá? Então, do HIV1, que é o mais prevalente na nossa região, mas os kits de hoje, de última geração, eles detectam tanto antígenos, anticorpos, né, contra os antígenos do HIV1, como do HIV2. E alguns testes rápidos estão vindo com o subtipo O também, tá? Porque a maioria dos subtipos é o B, né? É o do grupo B, grupo M, subtipo B. Mas agora está vindo também o subtipo O, tá? Porque ele já está sendo colocado nos kits. E eu vou colocar na próxima. Bom, mas vamos falar então. As proteínas do envelope, tá? Do gene-env no HIV1, então, GP160, GP120, que é a glicoproteína externa, e a transmembrana 41. Tá? Da polimerase, a P66, P51, integrase P31, protease P10, das enzimas polimerases, das enzimas. O gene GAG, que é o do capsídeo, a P55 precursora, a P24, olha, essa é muito usada em kit, tá? É uma proteína do capsídeo do HIV1, tá? Ela é codificada pelo gene GAG do capsídeo. E a matriz é a P17. Tá?
porque esse é o tipo mais importante, mais prevalente, é o HIV1. Apesar que nos kits vem também marcados antigos do HIV2 também. Tá? A P24, que é uma proteína que vem no kit de 4ª geração, vem um anticorpo contra essa proteína B24, tá? Junto com o IgM e com o IgG, a gente vai ver. Então, é importante que vocês saberem que ela é uma proteína do capsídeo do HIV1, a P24, tá? E a P17 é da matriz, né? Tem essa aqui proteína em comum, que é a P10, é da POL, é um gene que codifica as enzimas polimerases, né? Gene POL. E ele é o P10, tanto para HIV1 quanto para HIV2. A da transcriptase reversa é a P51 e P66. Essa transmembrana aqui, GP120, 41, mas a que realmente vem no kit é essa proteína aqui do capsídeo do HIV1, P24. Bom, então agora vamos para os subtipos do HIV. Então, HIV, tipo, né? HIV1, HIV2. A gente tem aqui, do HIV1, nós temos o tipo, o grupo M, N, O, P. Esse grupo O é o grupo mais divergente entre os grupos. É o mais divergente. Tá? E na atualidade já está vindo kits, testes rápidos, inclusive, marcados também com antígeno do grupo O. Então, esses aqui, eles são grupos, tá? Essas primeiras letras aqui são grupos. HIV1, HIV2 são tipos, tá? MNOP são grupos do HIV1. Do HIV2 é do A até o H. A, B, C, D, E, F. Então, tem vários grupos. F, G e H. Tá? Mas aqui no HIV1, o M ele é o mais importante. Tá? Aí vem aqui os subtipos. A, B. Esse B é o mais prevalente na nossa região, tá? Tipo HIV1, grupo M, subtipo B. Mais prevalente. Aí tem C, D, F, e aí tem F1, F2, esse aqui já está sendo encontrado também. Depois tem G, H, J e K. E tem esse aqui também que está sendo encontrado nas regiões
CRF e URF, nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. CRF, URF. Está sendo encontrado também. Então, do subtipo A, a gente tem o A subtipo, tá? A gente tem A1 até A5. A1, A2, A3, A4, A5. Então, esse subtipo B do HIV1 é o mais prevalente no Brasil, como eu falei, tá? Vou colocar ele de vermelho aqui, circulado. HIV1. HIV tipo 1, grupo M, subtipo B, é o mais prevalente no Brasil. Vou aqui. Subtipo B do HIV1. Mais prevalente no Brasil. Tá? O F, F1, F2, o F1, o URF, esse aqui, ó, F1, o URF e o BF1, vou colocar aqui, F1, URF, BF1, ele é nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Tá? Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. F1, URF, B1. Também do grupo M, né? Do grupo M também. E na região Sul, a gente tem o grupo M, subtipo 6, C, subtipo C, a gente já está tendo, já está sendo encontrado na região sul do país. Tá? Mas ainda o mais encontrado, ainda mais importante, subtipo B do HIV1, tá? Mais prevalente do país. Então, agora, o antígeno O, ele é um subgrupo muito divergente. E ele já tá vindo marcado em alguns kits, como eu falei para vocês, tá? O HIV2, ele quase não é encontrado na nossa região. Apesar dele vir marcado nos kits também, tá? De quarta geração. E de terceira geração também. Bom, vamos falar um pouco sobre a infecção do HIV e a resposta imune. Porque aí depois a gente entra nos fluxogramas, né? E no diagnóstico da infecção, tá? E aí a gente fala dos testes também. Então vamos lá. Copiar. Importante sim esse esqueminha aqui, tá? Pra gente saber dos subtipos.
linfócito imune do HIV, que eu vou falar agora, tá? Nas primeiras horas, então, ele atravessa a barreira da mucosa. Então, vamos aqui, infecção pelo HIV. Então, nas primeiras horas, então, hora que o HIV ele penetra, né? E geralmente é na mucosa do trato genital, é durante a relação sexual, que é a forma de contágio mais prevalente, tá? Então, ele vai atravessar a barreira mucosa. E aí, ele vai infectar, né, as células que ele tem tropismo, tá? Então, são os linfócitos T, CD4, que são os auxiliares, né? Os que lançam citocinas, tá? Aí a gente tem os macrófagos, e as células dendríticas. Aí a gente tem, vamos continuar aqui, também, depois de 10 dias, após 10 dias, a gente tem 80% das infecções, não, depois de 10 dias, no período de 10 dias, tá? Depois da entrada do HIV, atravessou a barreira, né? Entrou nos linfócitos CD4, nos macrófagos, nas células dendríticas, que são as apresentadoras de antígeno. Nesse período de 10 dias, a gente vai ter a fase eclipse. Então, essa fase eclipse é antes que o RNA seja detectável no plasma, tá? É a fase eclipse. Antes do RNA detectável. Aí, depois desse período de 10 dias aqui, tá? 80% das infecções vão ser dos subtipos B e C, tá? Grupo M, subtipo B e C. Geralmente vai ser de um único HIV1, B e C. 80%. Então, a resposta inata, ela vai atrair um grande número de linfócitos T, né? E aí ele vai infectar esse linfócito T, vai aumentar a replicação viral, tá? E o pico de viremia vai se dar em 21 a 28 dias. Então, aqui, pico de viremia. Vai se dar de 21 a 28 dias. E essa viremia,
ela é associada a um declínio acentuado dos linfócitos CD4, tá? Nesse pico de viremia aqui. Então, cai muito o número de células CD4. Vai estar abaixo, então, de 200 ml por milímetro cúbico, né? E então se faz então a contagem de células CD4. Bom, e ela vai estar bem abaixo. Nessa fase aqui, os linfócitos TCD8, que são os cistotóxicos, eles vão ter um papel muito importante aqui, tá? Os TCD8, porque eles vão atuar na defesa. Porque como eles vão infectar os linfócitos TCD4 e vai haver uma diminuição desses linfócitos na circulação, os linfócitos citotóxicos eles vão começar a atuar na defesa para eliminar algumas células infectadas. Tá? Então, são os linfócitos TCD8, eles têm um importante papel na defesa contra o HIV nessa fase de viremia. Vai ser um controle parcial. Agora eu vou falar da resposta imunicelular específica, tá? Da carga viral. E vou falar dos anticorpos precoces, das glicoproteínas de envelope, da resposta primária IgM, que não permite diferenciar a infecção recente de infecção crônica. É por isso que a gente não tem um kit de IgM para detecção do HIV, tá? Assim como o HCV, a gente não tem também. Os únicos que a gente tem das hepatites virais, e o mais importante é o do HAV, né? Que ele inclusive é do fluxograma, tá no fluxograma. Agora, do HBV, ele é importante na infecção aguda. E tem o kit de anti-HBV e IgM, né, separado. O do anti-HCV não tem. E o do HIV também não tem. A gente não tem kit separado. Porque os kits de quarta geração, terceira e quarta geração, eles já detectam IgM e IgG juntos. Tá? Então, a gente vai ver o porquê disso. Que a imunoglobulina IgM de fase aguda, ela não é um marcador para HIV, tá? O IgG, sim, é mais, e a proteína P24 e a IgM, eles conferem fase aguda, mas eles são detectados junto com a IgM, fase crônica também, num kit só, tá? Para o HIV. Então, a resposta primária, tá? Porque tem uma resposta de anticorpos contra as proteínas do envelope, que é contra a GP120 e a GP41, e contra a AGP do capsídeo, que é a P24. Tá? Então, a resposta precoce e preferencial, tá, vai ser contra as glicoproteínas do envelope, ENV, que é a GP120, GP minúsculo, né? GP120, GP41 e a do capsídeo, que é a do GAG, que é a P24, tá? Essa daqui, como eu falei para vocês, tem um anticorpo delas no kit de quarta geração. Essa P24 aqui, tá? Então, ela é importante porque ela é uma proteína contra o capsídeo viral. Ela é uma proteína do capsídeo viral e a gente vai detectar o anticorpo contra a P24, que é uma proteína do capsídeo viral, tá?
Então, a resposta primária imune, essa é a resposta precoce, né, contra a do proteína P24. Tá? E agora a resposta primária é a IgM. Só que ela não permite diferenciar infecção crônica de infecção recente. Por quê? Porque a IgM, no caso do HIV, né, no vírus da imunodeficiência humana, ela pode reaparecer em outros momentos, tá? Então, ao contrário de outras doenças infecciosas, a presença de IgM não permite diferenciar infecção recente no HIV diferente de outras infecções isso é importante, a IgM não vai diferenciar infecção recente de infecção crônica. Não diferencia infecção recente de crônica. Tá? Não diferencia. Por quê? Porque ela pode reaparecer em outros momentos durante o curso da infecção. Tá? A IgM no caso do HIV. Tá? Ela, então, não é um marcador seguro de infecção recente pelo HIV. Por isso é que a gente não tem um kit separado, só de IgM. A gente detecta ele junto com a IgG e junto com a P24, que também é uma resposta, é um anticorpo contra a P24 do capsídeo, representa uma resposta precoce, tá, do vírus. E a do envelope GP120-CP21, ela é utilizada em alguns testes rápidos. Tá? No teste de elite é a P24, a IgM e a IgG. Tá? Então, agora eu vou falar porque a IgM ela tende a reaparecer em outros momentos que não na fase aguda, né, no HIV. Bom, eu vou falar do diagnóstico da infecção. Bom, tem aqui a base radical dos testes laboratoriais que classificam a infecção em recente e crônica, tá? São os hotspots, que são as mutações somáticas em determinadas regiões do gene. Tá? A base dos testes, então, são essas. Por isso é que os testes é um teste só que engloba tudo. Ele tem anticorpo contra IgM, anticorpo contra a proteína do capsídeo, antígeno. Ele tem antígeno, ele vem marcado para a detecção, né, com o antígeno, para a detecção dos anticorpos. Ele vem marcado com o antígeno P24, com o antígeno IgM, com o antígeno IgG, para a detecção dos anticorpos anti-IgG, anti-IgM e anti-P24, que é a proteína do capsídeo. Tudo num teste só. Por quê? Porque eles já são preparados, né, para detectar hotspots, tá? Mutações somáticas em determinadas regiões do gene. Tá? Eles já estão preparados, por isso eles têm
eles têm essa carga de antígenos, né, marcados. Porque aqui fala, né, eles tendem a aparecer, que os anticorpos IgG, eles tendem a desaparecer com o tempo, eles tendem a alcançar níveis máximos, hotspots, e tendem a desaparecer com o tempo. Os níveis séricos, né, os níveis séricos do IgM que tendem a desaparecer com o tempo, apesar de poderem reaparecer sem estar na fase aguda. Agora, os IgG, eles permanecem elevados por longo tempo, tá? E aqui fala que a base racional dos testes laboratoriais que classificam as infecções em recente e crônica são os hotspots. Tá? Então, porque a partir, você vai ver, isso é na fabricação dos testes, tá? Na hora de você classificar um teste, se ele é bom para detecção de fase aguda, de fase recente, vai depender, então, das mutações somáticas em determinadas regiões. Bom, isso não é importante a nível diagnóstico, mas a nível mais de escolha do teste, né, e preparo mesmo do teste imunológico. Bom, vamos ver aqui agora. O diagnóstico da infecção pelo HIV. Então, a gente vai ver os testes Western blot, imunoblot rápido, e a gente vai ver os enzimas imuniçais que são utilizados, terceira e quarta geração, testes moleculares. Bom, eu já vou começar então falando nos casos de infecção. Bom, porque aqui tem os controladores de elite que mantêm a viremia em níveis muito baixos, tá? Então, se a gente faz um teste de ELISA, isso aqui, ó, são pacientes HIV positivos. São pacientes HIV positivos de um grupo de elite, né? Por isso é que é controladores de elite. Eles vão possuir o ELISA HIV ELISA, né? Que detecta o IgG positivo, porém, ele vai possuir viremia. O teste molecular de carga viral dele vai ser em níveis muito baixos ou até indetectáveis. Então, são os controladores de elite, tá? Eles têm o vírus, mas eles não têm carga viral alta, tá? Então, eles controlam o vírus, o organismo controla. Então, menos de 1% dos indivíduos, tá? Menos de 1% dos indivíduos. Eles vão ser os controladores de elite. Então, no caso, os imunoensaios para os controladores de elite, depois eu vou ver no fluxograma, né? É recomendado os ELISAs
de terceira e quarta geração, mais um imunoblot, que esse aqui o Western blot, que é um método que ele detecta anticorpos contra as proteínas virais, tá? Eu vou colocar aqui como que é. Na fase crônica, os testes, né, de terceira e quarta geração, eles vão detectar, então, mais o teste complementar. O teste complementar, que é o molecular, ele vai detectar os genes, né, do vírus RNA, que é o vírus do HIV, os de quarta geração, a P24 e IgM, de terceira geração também GG e IgM, tá? E HBC total. Então, agora eu vou falar que eu vou falar dos ensaios de ELISA que já surgiram para a detecção do HIV. Tá? O primeiro que surgiu, que foi em 1985, surgiu o teste de ELISA da primeira geração. E isso aqui é importante a gente comparar esses testes, porque os usados na atualidade são os de quarta geração, tá? Os que a gente usa no laboratório já são os de quarta geração. Então, eu vou falar aqui. Testes diagnósticos de ELISA para HIV. Então, a gente vai falar aqui testes de ELISA para detecção do HIV. A gente tem os de primeira geração. Eles surgiram em 1985 e eles eram realizados, então, né, como todo teste de ELISA, anticorpos específicos, mais conjugado anti-IgG, anti-imunoglobulina, né? Tendo uma fase sólida, que é a fase do antígeno marcado, né? Com o anticorpo específico, depois tem conjugado que eu coloco. Bom, e a fase sólida, então, ela vai ter antígenos, que é essa que está marcada no plaquinha, ela vai ter antígenos originados de um lisado viral. Então, o antígeno que vai ser marcado aqui na plaquinha na fase sólida, no teste de primeira geração, é o lisado viral. Esse lisado viral, ele era obtido a partir de culturas do HIV de linhagens de células humanas, tá? E então a gente obtinha o sobrenadante, as proteínas do lisado viral da cultura de vírus, tá? E essas culturas, só que tinha o problema que hoje ele não é utilizado mais, tá? Por quê? Porque nessa cultura continha proteínas de células humanas que não eram específicas, tá? E que continham impurezas. Então, que sofriam degradação, tá? Então, ele deixou de ser utilizado, tá? Ele usava na fase sólida um antígeno marcado com lisado viral, advindo da cultura de células, tá? Que continha impurezas, era de fácil degradação, foi deixado de lado. Os de segunda geração, eles tinham formato indireto, tá? Do ELISA, era uma ELISA. Formato indireto. E eu já expliquei como que é esse formato, né? Indireto é quando é para pesquisa de
Anticorpos, vem também os pocinhos marcados com o antígeno. E nessa fase sólida, então, o que era marcado aqui eram peptídeos sintéticos. Porém, esses peptídeos aqui, dos testes de segunda geração, eles eram feitos a partir de epítopos. A partir dos epítopos imunodominantes do antígeno. Porque o antígeno, geralmente ele tem epítopos, né, que se ligam ao anticorpo. Esses epítopos, eles eram, os peptídeos eram produzidos a partir dos epítopos imunodominantes. Eles eram produzidos, né, e marcados aqui na fase sólida como antígeno, tá? Então, elas eram proteínas imunodominantes, fracamente imunodominantes, e eles detectavam anticorpos mais tardios, mais tardiamente. Então, ele também deixou de ser usado, tá? Tanto de geração 1 quanto de geração 2. Por quê? O primeiro, porque era marcado na fase sólida pelo lisado viral. O segundo, porque era marcado na fase sólida com peptídeos sintéticos a partir de epítopos imunodominantes que eram fracamente imunodominantes, então detectavam anticorpos mais tardios. Tá? E os de terceira geração ainda são usados hoje em dia, os de terceira e quarta geração. Os de terceira geração já tem formato sanduíche. Por quê? Porque ele detecta tanto o IgG como o IgM. Então, ele detecta anticorpos mais recentes, tá? Recentes e tardios. Tá? Então, os de terceira geração, eles na fase sólida, eles vão utilizar antígenos recombinantes ou peptídeos sintéticos recombinantes. Ou peptídeos sintéticos, tanto na fase sólida quanto na forma de conjugado. Então, vai ser o anti, eles são preparados para tudo, né? Vão ser anti-HIV, IgM e IgG. Tá? Então, ele aqui vai estar marcado. Vai ser para detectar, então, IgM, que é o pentavalente, e IgG, tá? Eles vão ter antígeno aqui para esses dois. Por isso é que eles vão ser sanduíche, porque aí vai ter um anticorpo marcado que vai se ligar a dois antígenos. Não, o soro do paciente que contiver IgM ou que contiver IgG, todos vão ligar aqui, ó. Porque aqui vai estar marcado IgM e IgG. Tá? Então, vai poder ligar aqui IgM e IgG. Então, ele vai ser o quê? Mais sensível, né? O de terceira geração. E o de quarta geração, eu vou apagar aqui e vou colocar aqui em cima. Que esse é importante, porque ele é utilizado nos laboratórios. Na fase sólida dele, ele vai ter aqui marcado
Ele vai ter marcado antígeno ele vai ter marcado a P24, a IgM e a IgG. Então, aqui ele vai ter marcado, porque aqui são só antígenos, né? A P24, que é a proteína do capsídeo, a IgM e a IgG. Tá? Então, o soro do paciente, ele vai conter anti-P24, tá? Anti-P24, vai conter anti-IgM, pentavalente, e anti-IgG. E eu vou ter um conjugado que vai ter também marcado uma anti-IgM e uma anti-IgG, tá? Assim como o conjugado, então, ele vai ter peptídeos sintéticos, HIV mais enzima, que vai ser no conjugado, né? E o conjugado do terceira geração, ele também vai ter anti-IgG e anti-IgM marcado. Porque conjugado de terceira geração, ele também vai ter anti-IgM e anti-IgG marcados com enzima, né? E esse aqui, o conjugado do terceira geração, ele vai ter peptídeos sintéticos, que são as proteínas, né, virais, da anti-P24, ele vai ter também anticorpos contra peptídeos sintéticos ou as proteínas recombinantes, tá? Então, ele vai ter também proteínas recombinantes, anticorpos contra proteínas recombinantes, que são as que estão marcadas também. Tá marcado com enzima para ligar em todos esses complexos antígeno-anticorpo que se formaram aqui. Que aí eles vão ligar aqui com a enzima, tá? E vão formar os sanduíches de quarta geração. Então, eles são marcados com a P24, com a IgM e com a IgG. E eu posso fazer um desenho aqui, ó, do sanduíche imunométrico da quarta geração. Tá? Para ver se vocês visualizando, né, já entendem melhor. E aí eu vou falar dos fluxogramas. Porque eu vou ter que falar também do Western blot. O Western blot, ele é um ensaio que vai detectar as proteínas em fita de... Ele é uma reação antígeno-anticorpo, tá? Para detecção das proteínas virais. Então, a gente faz em fita de microcelulose, tá? E é por eletroforese, tá? Então, a gente corre. Bom, vou falar aqui primeiro, mostrar o sanduíche imunométrico de quarta geração. Porque aqui eu vou ter o antígeno, o anti-P4
e o antígeno HIV. Olha só. Eu vou ter, então, marcado um de quarta geração. Antígeno HIV e o anticorpo anti-P24. Então, eu vou ter um antígeno e um anticorpo marcado na fase sólida. Olha só, presta atenção aqui agora, hein? Porque na outra vez eu falei que era só o antígeno que eu ia ter marcado, né? E aqui, mostrando direitinho como que é o ensaio da quarta geração, já estou mostrando que é o antígeno HIV e o anti-P24, tá? Então, eu vou colocar o quê? O soro. No soro do paciente HIV positivo, tá? Eu vou ter vamos supor, né? Vou ter um anticorpo IgM, que pode ser de fase recente, que pode ser de fase que ele pode aparecer em outras fases, né? Eu vou ter um anticorpo anti-HIV, que pode ser um anti-IgG, um anti-HIV-IgG, porque isso aqui é um anticorpo anti-HIV-IgM. E eu posso ter também a P24, proteína P24. Então, no soro do HIV positivo, que eu vou colocar aqui na minha plaquinha, ele vai, se ele tiver anticorpo anti-HIV-IgM, anticorpo anti-HIV-IgG ou a P24, se ele tiver essas três, as três vão se ligar aqui, tá? No antígeno do HIV. Esse antígeno do HIV aqui, ó, ele vai poder, vai poder se ligar nele anti-HIV-IgM, anti-HIV-IgG e a P24. Então, com os anticorpos marcados aqui, o antígeno e o anticorpo marcado aqui na fase sólida, eu vou pôr sobre o paciente diluído com o diluente Fenukit. Aí eu vou incubar, tá? Depois da incubação, a gente lava. E depois da lavagem, então, se está positivo, o que vai ligar aqui? Se tiver IgM, vai ligar IgM. Se tiver P24, vai ligar aqui no anticorpo, tá? Então, aqui ligou anti-IgM, ligou aqui P24, e se tiver IgG, vai se ligar também, tá? Então, vai ser assim. E olha que sanduíche bonito, né? Sanduíche de antígeno, de antígeno, anticorpo. Vai se ligar tudo, tá? Aí, depois, esse aqui que eu tenho tudo ligado, né? Depois que eu tenho tudo ligado, eu vou e lavo. Lavagem, porque eu quero só o que ficou ligado, tá? Aí, depois eu vou ter que só o ligado. Só os ligados. Que vai ser a P24
o anti-IgM, o anti-IgG. Tá? E aí eu vou colocar o cromógeno no substrato. Depois que eu ponho o cromógeno no substrato, e incubo, né? Que é com a enzima peroxidase e a tetrametilbencentina, e eu incubo no escuro, vai lisar aqui todos esses complexos, né? E vai formar cor. Então, este é o princípio do meu ensaio imunométrico de quarta geração, utilizada nos laboratórios clínicos para a detecção do HIV. Bom, agora eu vou falar da reação do Western blot, porque tem um fluxograma que é exigido nos laboratórios clínicos. É um kit de ELISA, que geralmente é o de quarta geração. Deu positivo, você tem que repetir pelo Western blot. Então, eu vou colocar aqui a reação de Western blot, como que ela é realizada, como que é o princípio dela. Blot para HIV. Então, eu vou ter uma fita, eu vou correr uma fita de nitrocelulose, uma eletroforese, tá? De proteínas virais, tá? Com o soro do paciente, não, desculpa. Eu já vou ter essa fita marcada com as proteínas virais. E aí eu vou correr uma imunoeletroforese, tá? Que é a reação de Western blot. Então, eu vou ter uma fita marcada com a P17. P17 é do POL, né? Do Chemipol. Com a P24, que é do ENV, né? Do envelope. A P31, que é da integrase. Aí eu vou ter aqui a GP41, que é do GAG, né? Que é do capsídeo 41. Não, ou é do HIV2, eu acho. A P55, a P66, que é do HIV2, porque vai ser para HIV1 e HIV2, né? Aí aqui tem a GP160, que é a do gene GAG, não, do ENV, do envelope, né? A GP160 do HIV1 e a GP120 do envelope do HIV1, tá? Eu vou ter, eles vão estar marcados na minha tirinha de nitrocelulose. E eu vou correr, e eu vou colocar o anticorpo do paciente HIV positivo, que esse anticorpo aqui vai ser do soro do paciente HIV positivo, né?
do soro do HIV positivo. Aí eu vou ter uma incubação. Aí depois da incubação, eu vou ter o anticorpo ligado aos antígenos. O anticorpo ante as proteínas que estão marcadas, né? AP17, P24, P31, GP41, P55, P66, GP120, e a GP160. Aí, depois que eu incubei o soro do paciente, eu coloquei aqui por sobre a fita de celogel, eu fiz uma incubação e marcou os anticorpos, então, ante as proteínas, né? Eles marcaram. E eu coloquei aqui o anticorpo marcado com a enzima. E aí eu vou ter uma incubação. Tá? E depois aí o anticorpo marcado com a enzima vai ligar na reação antígeno-anticorpo que tem aqui, né? Tem que fazer aqui o desenho de novo. Não preciso, né? Essa enzima, depois da incubação aqui, ela vai se ligar aqui, tá? E depois da incubação, aí eu vou ter vai desenvolver o quê? Em cada ligação antígeno-anticorpo enzima que for presente, vai aparecer as manchas. Então, se no soro paciente tiver a proteína GP60, vai formar, então, o quê? Uma faixa. Tá? Se tiver na GP120, vai formar uma faixa aqui na GP120. Se tiver na GP41, são as mais comuns, tá? Na P24, são as mais comuns, tá? E eu vou ter um quadro que vai falar sobre o estágio da infecção recente. Porque o Western blot, ele tem que ter ele tem que ter pelo menos 3 dessas proteínas, para ele estar reagente, ele tem que ter pelo menos 3 dessas proteínas aqui, tá? Por isso que o Western blot, se ele tiver só 2, ele está indeterminado. Por isso que o Western blot, ele é um teste confirmatório do ELISA, só que ele é um teste menos sensível do que o ELISA, tá? Ele é mais específico, mas ele é menos sensível. Tá? O ELISA, ele, quarta geração, não consegue detectar mais. Tá? O Western blot, ele é mais específico. A gente tem que encontrar no mínimo 3 proteínas, tá? na fita de celulose marcada, fazendo a faixa, né? Antígeno-anticorpo, para poder a gente falar que está reagente. Bom, eu vou fazer um quadro aqui também muito importante, tá? Que são os estágios de infecção recente pelo HIV.
tá? Com base nos padrões de reatividade dos ensaios laboratoriais. Porque são os estágios, né, de detecção do teste que a gente detecta. Vou fazer um pouco de vermelho agora. Então, são os estágios da infecção recente com base no padrão de reatividade dos ensaios laboratoriais. Estágios com base nos ensaios laboratoriais. Então, vou colocar no eixo Y o RNA viral no plasma e no eixo X, segmento em dias da transmissão do HIV. E aqui o RNA viral no plasma. Bom, então, a gente tem aqui um pico, mais ou menos no 26, até o 10. Bom, aqui a gente tem as fases, tá? A fase de eclipse até 10 dias. Aí a gente tem a fase 1, estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Aí o estágio 5, ele vai até o 100, até o 100º dia. E depois tem o estágio 6 e o estágio 7. Então, aqui, até o 10º dia, como eu falei, o RNA indetectável, então é a fase de eclipse, onde o RNA viral do HIV é indetectável, tá? Até 10 dias. A gente tem aqui, mais ou menos, 15º dia, não. A gente tem o estágio 0 é a parte da eclipse, tá?
Então, vou pôr aqui, estágio 0. O estágio 1 é o RNA detectável em amostras de sangue, só que em amostras de sangue e em nenhum outro ensaio laboratorial ele é detectado, que é o estágio 1. Então, ele vai ser detectado acima de 10 a sexta partículas, tá? E nele a gente vai detectar o RNA viral que vai ser detectado na PCR. E em nenhum outro teste, tá? Depois a gente vai ter na fase 2, mais ou menos no 15º dia, a gente vai detectar também, quase entre 10 a sexta aqui, a carga viral vai ser detectada. Então, vai ser na fase 2, estágio 2. Esse estágio 2 vai ser carga viral RNA detectável. Quer dizer, a carga viral já é um PCR em tempo real, né? Para quantitativo. Aqui o RNA viral, essa PCR aqui, é qualitativa. Eu vou ter a presença do vírus. Aqui vai ser quantificável, vai ser a carga viral detectável. Já do 15º dia para frente. Do 20º dia para frente, eu vou ter um antígeno P24 reagente. E vai ser mais ou menos 10 a quinta. Partículas virais, tá? Para frente vai ser o meu estágio 3. Eu já vou ter um antígeno P24, aquela proteína do capricídeo, né? Reagente. Então, ele vai estar reagente aonde? No de quarta geração, né? No ELISA de quarta geração. Porque nele a gente detecta a proteína P24. Bom, no imunoensaio de terceira geração, eu vou ter a fase 3, que ela vai começar mais ou menos no 25º dia. Mais ou menos também 10 a quinta. Já vai ser aqui o de quarta geração. Então, é um ensaio de terceira geração. Vai ser reagente. Quer dizer que eu já vou detectar, então, IgM e IgG. Tá? Porque o de terceira geração, ele detecta IgM e IgG na fase 4. Bom, no estágio 5, no estágio 5 é do 30º dia, eu já vou ter menos de 10 a quinta, tá? 10 a quarta, mais ou menos aqui, do 30º dia para frente, com um mês de infecção para frente, eu já vou ter o Western blot positivo. Veja que o de quarta geração, ó, por causa do antígeno P24, ele consegue, já com 20 dias da infecção, ele já consegue detectar, tá? E aí, IgM do terceira geração, já com 25 dias de infecção. Tá? Então, esse Western blot, no 30º dia para frente, ele vai ser determinado, mas ele vai ser indeterminado.
não, quer dizer, determinado, peraí, ele é o estágio 5. Estágio 5, perfil de mas com padrão reagente para ele vai ser um esteblot determinado, mas com a P31, que é aquela, ela vai ser negativa, que é aquela da enzima integrase, tá? Ela vai estar negativa no esteblot, mas ele vai estar positivo no estágio 5, que é do 30º dia para frente, tá? E depois, no estágio 6, porque o estágio 4 é um unicide de terceira geração, né? Que vai estar positivo. O esteblot ainda não vai estar totalmente. O estágio 5, ele vai estar já determinado, mas com a P31 ainda negativo. Aí no estágio 6, ele vai... no estágio 6, ele é do 100º dia para frente, tá? E ele vai ser de 10 à terceira, 10 à quarta, mais ou menos 10 à terceira aqui, que vai ser do 100º dia para frente aqui, né? É que eu vou ter um esteblot totalmente positivo com a banda P31 também, tá? Positiva. Então, é do 100º dia para frente. Mas do 30º dia para frente eu já tenho um esteblot positivo. Tá? Então, olha aqui o estágio. O primeiro estágio, o primeiro até 10 dias é a fase de eclipse, onde o RNA viral não é detectável. Do 15º dia de infecção para frente, eu já vou ter um estágio 2, que é com a carga viral detectável. Tá? Então, o primeiro teste que eu vou ter detectável, o primeiro é de 10 dias para frente, é o RNA viral, que vai estar presente na PCR tradicional, convencional, né? No estágio 2 para frente, vai ser carga viral detectável, 15º dia para frente da infecção. O estágio 3, 20º dia para frente, eu já vou ter o antígeno P24 reagente, anticorpo contra o antígeno P24 reagente, no ensaio do ELISA de quarta geração. Tá? Isso no 20º dia para frente. No estágio 3, eu já vou ter anti-P24 reagente no imunoensaio de ELISA de quarta geração. Depois do 25º dia de infecção para frente, eu vou ter o estágio 4 com o imunoensaio de ELISA de terceira geração e reagente, tá? Que eu já vou detectar anti-GM e anti-GG. Depois, do 30º dia para frente, é que eu vou ter o esteblot determinado, porém, com a proteína, o anticorpo contra a proteína P31 ainda negativo, tá? Que é a proteína integrase. E do 100º dia para frente é que eu vou ter um esteblot totalmente positivo, com a P31 positiva, né? Reagente pela presença do anticorpo anti-P31. Bom, agora sim, com isso tudo que a gente viu, nós podemos ver, tem os indivíduos imunossilenciosos que possuem, isso aqui são exceções, tá? São imunossilenciosos, eles possuem níveis baixos ou mesmo ausentes de anticorpos específicos, então eles não vão estar cumprindo, né, esses estágios, tá? E vão ter os controladores de elite, tá? Que eles vão ter o esteblot positivo, ensaio ELISA positivo, mais os testes moleculares dos controladores de elite,
ele pode ter carga viral tão baixa, bem baixa, ou carga viral não detectável e ter anticorpo anti-HIV, tá? Controladores de elite, menos de 1% da população, tá? E esses imunosilenciosos, eles vão possuir baixos níveis de anticorpos positivos, quer dizer que nos testes de ELISA, eles vão ser fracamente reativos ou, às vezes, podem até não ser reativos porque não foram muito detectados pelo ensaio, né? Mas são imunosilenciosos, são raros também, tá? Então, é só nesses casos, nessas exceções. Bom, agora a gente vai ver os fluxogramas, tá? A gente vai ver o 1 e o 4. Não, o 1 e o 3. O 1 são 2 testes rápidos de metodologias diferentes, tá? Então, como eles são testes rápidos, eu vou falar aqui rapidamente, porque nossa aula foi extensa. Eu vou falar rapidamente porque eu já mostrei esses testes, tá? Já desenhei o princípio do teste rápido, não há necessidade. O fluxograma 1 que é exigido, tá? Do HIV é de 2 testes rápidos. Então, você pode fazer teste presencial pela punção venosa, né? O sangue puncionado, né, do dedo. Você coloca uma gota lá, pinga o reagente, tá? E vê se vai, de acordo com o tempo, marca o tempo, vê se vai formando a reação antígeno-anticorpo no teste, que é um sabonetinho, né? Eu já desenhei aqui, já mostrei o princípio. Então, deu reagente no primeiro teste, você vai repetir no segundo teste, tá? Que vai ser um segundo teste rápido, com um princípio diferente, tá? Vão ser kits de marcas diferentes, tá? E, geralmente, prefere-se que sejam de princípios diferentes também. Marcações diferentes, né? Tá? E aí, se tiver reagente no segundo teste e for teste presencial, você já pode liberar teste reagente, tá? Agora, se for não reagente no segundo teste, você pede para repetir, tá? Você repete um ensaio com 30 dias, você repete, tá? Agora, o fluxograma 3, ele é um teste ELISA de 4ª geração. Caso der positivo, caso der negativo e você suspeite, você pede para o paciente voltar em 30 dias. Caso dê positivo, você repete pelo Western blot. Caso dê positivo, você pede uma nova amostra, repete e solta o soro reagente para HIV. Tá? É sempre bom, quando não é teste presencial, quando é coleta venosa, é sempre bom você pedir uma nova coleta, só para se certificar que não houve troca de amostras, né? Agora, quando é teste rápido presencial, você não precisa, né? Porque você viu, conferiu, né? Você colheu da paciente, fez na hora. Então, não há necessidade. Então, é isso. Esses 2 fluxogramas para o HIV, que são 2 testes rápidos de marcas diferentes, tá? E o fluxograma 3, que é um ELISA de 4ª geração, se der positivo, repetir pelo Western blot, tá? E aí, fechou. Isso é exigido nos laboratórios clínicos. Tá? Então, nós fechamos nossa aula de HIV hoje, nossa aula de imunologia. Muito obrigada pela atenção e tenha uma boa tarde.